Fala galera, aqui é o primeiro tenente William Rabelo do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante da parte de formação militar naval para o SMV. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer ter mais aulas assim disponibilizadas de graça aqui no nosso canal do YouTube, é muito importante que você clique no botão aqui de curtir esse vídeo e se inscreva no nosso canal e também não esquece de marcar o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. Então se prepara, porque depois da vinheta a nossa aula vai começar. Ah, só uma coisa, dá uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu deixei um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Tem cronograma de estudos, provas antigas, editais e também um material para você saber tudo sobre as profissões do SMV. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Fernando Milha, de História Naval, mais uma vez analisando um simulado de preparação para o concurso oficial temporário da Marinha, simulado de número 6. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso simulado de hoje e as questões que nós temos que comentar. Questão de número 27. O próximo passo para a expulsão dos portugueses do norte e nordeste brasileiro era o Maranhão, onde Cochrane, utilizando-se de um hábil ardil, fez da nau Pedro I, sua capitânia, a ponta de lança de uma grande força naval que viria próximo, transportando um vultuoso exército nacional que tomaria São Luís. Qual foi a estratégia utilizada pelo Lord Thomas Cochrane para expulsar os portugueses do Maranhão durante a Guerra de Independência? Vamos lá. Aí a resposta certa é a letra A, né? Um blefe para levar à deposição da junta governativa que se mantinha fiel a Lisboa, que aconteceu em 27 de julho de 1823. Vamos lá. Então, algumas considerações antes da gente fazer a análise de item por item, né? Opção por opção de resposta. O Brasil se declarou a independência a partir do gesto simbólico de Dom Pedro, né? Dom Pedro I, né? No período da declaração de independência, o famoso Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, e somente as províncias do Rio de Janeiro e São Paulo imediatamente reconheceram e aceitaram a independência, né? As demais passaram por algum tipo de resistência, se mantendo fiéis a Portugal, em especial as regiões do norte e nordeste brasileiro, onde havia uma presença muito forte de portugueses, tanto como funcionários públicos quanto comerciantes, né, que resistiam a essa declaração de independência, né, esse início do Brasil independente. Então, iniciou por Dom Pedro I, né, uma série de ações para demover, vamos assim dizer, as recém-criadas províncias, né, do Norte e Nordeste, onde os portugueses eram mais fortes, dessa ideia de se manter fiéis a Portugal e você unir o território brasileiro em torno de um novo governo, né, da formação de um Estado nacional, né? Então, Portugal só foi reconhecida a independência do Brasil em 1825, mediante pagamento de um valor em dinheiro, né? E, diante dessa situação de resistência, os navios da Marinha Portuguesa que ficaram no Brasil, que foram aprisionados, e os militares portugueses que aceitaram lutar pela causa brasileira, sendo assim incorporados à recém-criada Marinha Imperial do Brasil e as tropas brasileiras por terra, iniciaram esse movimento no caso de independência, né? Então, rolou realmente esse blefe, né? Criar essa ameaça não real da maneira como se desenhou, de que haveria uma grande uma grande mobilização naval e de forças por terra que tomaria, no caso, a região, no caso do Maranhão, né?
depois do que havia sido feito em Salvador, né, pelo almirante Crockett, né, e aí tomou-se de temor essa junta governativa, receosa de serem capturados e mortos, né, e assim sofrerem com essa ação. Né? E então foi no caso que aconteceu esse blefe, né, acabou criando uma situação de temor perante a resistência no Maranhão, e com isso esse blefe acabou ajudando a desestabilizar essa junta governativa, facilitando a sua deposição em 1823, né? Então essa letra A é a resposta certa. Vamos entender por que a letra B, C, D e E não são corretas. Crockett empreendeu um intenso bloqueio naval que minou o poder combativo dos portugueses, que se viam impossibilitados de receber reforços. Isso, na verdade, aconteceu em Salvador, né, numa situação anterior, e talvez por isso facilitou que esse blefe tivesse a repercussão esperada por aqueles defensores da causa brasileira, né, porque eles não queriam passar por esse cerco e correr riscos de morte, de algum outro tipo de punição que pudesse ser perigosa, né? E diante disso, tipo assim, não vamos pagar para ver o que vai acontecer com a gente, então vamos sair daqui, né? Não vamos insistir nessa resistência aqui no Maranhão, tá? Letra C. Crockett utilizou a esquadra para transportar as tropas do Exército Real até posições estratégicas. Não, isso não aconteceu. Isso aconteceu, como disse, aconteceu em Salvador, né? E em outras, no caso, região. Crockett fustigou as embarcações portuguesas e criou o controle do mar na região. Né? Não chegou a haver esse tipo de ação. Tá? Crockett utilizou de sua grande força naval para realizar um ataque focado aos portugueses, do qual serviu apenas de distração, que permitiu o desembarque em outros pontos da praia. Né? Isso também não aconteceu no Maranhão. Então, a resposta certa da situação do blefe se refere única e exclusivamente à retomada, né, do Maranhão à causa da independência. Beleza? Próxima questão. Questão de número 30. Tá? Assinale a alternativa em que todos os meios navais citados participaram da Batalha Naval do Riachuelo, sob o comando de Francisco Manuel Barroso. Vamos lá. O famoso comandante Barroso foi o comandante da Força Naval Brasileira na Guerra do Paraguai, que esteve à frente da fragata Amazonas como navio capitane, né, navio líder dessa ação naval, sendo a mais importante batalha naval não só da Guerra do Paraguai, mas de toda a participação do Brasil em confrontos militares navais, né? É o nosso maior feito, né? Enquanto Marinha do Brasil, né? E ela aconteceu durante a Guerra do Paraguai e representou o grande divisor de águas da ação do Brasil rumo à vitória. Ou seja, a partir do momento que o Brasil teve vitória, ou melhor, quando digo Brasil, me refiro ao país principal da Tríplice Aliança, né? Brasil junto com Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Ao vencer os paraguaios com a fragata Amazonas à frente, inclusive usando toda a sua estrutura como ariete, ou seja, como a sua estrutura mais forte, lançando a embarcação contra as embarcações paraguaias, ele conseguiu anular 4 embarcações e colocar outras 4 em fuga. Então, essa batalha ela foi de grande importância para a história naval brasileira e a vitória do Brasil. Por quê? Porque a partir da vitória do Brasil na Batalha do Riachuelo, o Brasil vai conseguir isolar o Paraguai de receber provimento, tropas, munições, reforços, né, encomenda de outras embarcações, porque passa a controlar um ponto vital de acesso ao Paraguai. A partir daí, a vitória do Brasil rumo à capitulação do Paraguai, né, a vitória completa, era uma questão realmente de tempo. Né? Isso aconteceu com a fragata Amazonas à frente, né? Os navios de Jequitinhonha, Belmonte, Ipiranga e Mearim. Tá? Então, resposta certa, questão 30, letra
C. Tá? Por que a letra A está errada? Os encouraçados Brasil, Barroso, Rio de Janeiro e, no caso, Tamandaré, foram navios que foram encomendar. O encouraçado Brasil foi encomendado à França, chegando em 1865, e os outros demais encouraçados que eu citei aqui, eles foram fabricados no arsenal de guerra do Rio de Janeiro, arsenal da Corte, né? E eles, apesar de estarem envolvidos na Guerra do Paraguai, eles não foram deslocados para a Batalha Naval do Riachuelo, até por conta das particularidades do rio, né? Havia bancos de areia, havia margens mais estreitas, né? Passagens do rio mais estreitas, então cabia um cuidado de escolher as embarcações que corressem menos risco de encalhar, né? E aí, no caso, por exemplo, essas embarcações citadas aí, esses encouraçados, à exceção da fragata Amazonas, não participaram da Batalha Naval do Riachuelo. A letra B tem como erro aí o Marquês de Olinda. O Marquês de Olinda foi um navio mercante que foi aprisionado pelo Paraguai, levava o presidente da província do Mato Grosso, inclusive, e que foi a gota d'água, o estopim, para o Brasil declarar guerra ao Paraguai. Então, é um navio que, nessa ocasião, estava incorporado à Marinha Paraguaia, que havia sido aprisionado pelo governo paraguaio, e não fez parte, obviamente, da Marinha Brasileira nessa situação de conflito. Okay? A letra D, você tem o Encouraçado do Brasil, como eu já disse, não fez parte desse confronto. E o Beberibe, ele foi um contratorpedeiro que atuou na Marinha Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, outro contexto histórico, outro momento, também está errado. E a letra E, nós temos, no caso de Quitinhonha, Belmonte, Fragata, Amazonas corretos. Marquês de Olinda já anularia a opção de resposta como certa, porque, como eu disse, foi incorporada à Marinha do Paraguai. E Taquari, na verdade, ou Taquari, ele era o principal embarcação da Marinha Paraguaia no confronto. Então, essa não chegou a nem ser incorporada, essa já fazia parte de antemão, né, da Marinha Paraguaia e, obviamente, não fez parte da Força Brasileira Naval que atuou na Guerra do Paraguai, na Batalha Naval do Riachuelo. Então, a resposta certa, letra C de casa. Próxima questão. Questão 39. Leia o texto abaixo. Deixe, como de tronco florescente, nasceram muitos ramos, que esperança prometer a todos, geralmente, de nos berços do sol pregar a lança. Esses versos referem aos versos de Bento Teixeira, né, do livro Prosopopeia, de 1601, e é considerado o primeiro escritor barroco de língua portuguesa e que exalta os feitos tanto do Jerônimo de Albuquerque pai como Jerônimo de Albuquerque filho, né? Nesse caso, Jerônimo de Albuquerque pai que está, no caso, em evidência. E aí você associando, no caso, esse destaque desses versos ao Jerônimo de Albuquerque pai, porque é a ele que se refere, você já ganha tempo eliminando, no caso, uma, duas, três opções. A letra A, a letra B e a letra E já caem por terra, né? Quando a gente faz provas para concursos, a gente precisa saber trabalhar com o tempo ao nosso lado. Então, nesse caso, o quanto a gente puder, no caso, ganhar tempo indo com as informações mais assertivas e mais simples do domínio na nossa mente, a gente elimina a opção de resposta e diminui muito, se não anular por completo, a possibilidade da gente, no caso, poder estar correndo e de errar a questão, e sim acertá-la, né? Então, sobra para nós a letra C e a letra D. A resposta certa é a letra C. Tá? Tais versos falam de Jerônimo de Albuquerque pai, que faleceu em 1593,
deixando dezenas de filhos, sendo apelidado de Adão Pernambucano, porque ele teve muitos filhos, né, com diferentes mulheres, né, e ele ajudou a popularizar, vamos dizer, o sobrenome Albuquerque, povoando parte do que era conhecido então o norte da América Portuguesa, o norte do Brasil da época, por sua notável contribuição para a elevada frequência do sobrenome Albuquerque no país, como eu acabei de dizer. Essa é a resposta certa. Então, por que a letra D está errada? Primeiro, porque Diogo de Albuquerque é um nome que não existe, né? Não há menção de nenhum tipo de Diogo de Albuquerque no nosso material de estudo, né? E que é o que a letra C fala. E outra coisa, Jerônimo de Albuquerque, filho, né? Foi, no caso, comandante do Martins Soares Moreno na batalha rumo à conquista de São Luís do Maranhão. Então, na verdade, não foi o Jerônimo de Albuquerque, que aí o sinal está falando que é filho, né? Não está falando do pai, né? Que participou subordinado ao Martins Soares Moreno. Martins Soares Moreno, que ficou subordinado ao Jerônimo de Albuquerque filho, né? E não ele ficou vinculado a seu filho. Então, enfim, cheio de erros aí, não pode ser a letra D, né? Só pode ser, no caso, portanto, a letra A, perdão, a letra C, né? Questão 39, a resposta certa, a letra C. Próxima questão, questão 42. O Brasil procurava compensar o seu atraso tecnológico adquirindo navios do exterior e, em 1854, iniciou a construção do seu primeiro navio a hélice feito no país. Qual o nome desse primeiro navio? As máquinas e caldeiras estavam sob supervisão de quem? Muito bem. O Brasil já percebendo de que uma guerra contra o Paraguai ou contra outras possíveis forças rivais, de repente alguma deposição de um governo no Uruguai, por exemplo, na Argentina, que pudesse ameaçar a soberania e os interesses do Brasil na América do Sul, o Brasil buscou, no caso, modernizar e ampliar a sua força naval. Para isso, mandou 2 engenheiros civis para a Europa para acompanhar as novas tendências com relação, no caso, à construção naval, né? No caso, foi Napoleão Neville e Carlos Branconotti, né? Sendo que Napoleão Neville ficou especializado em construção naval e Carlos Branconotti ficou especializado em máquinas e caldeiras, né? Então, como está falando no enunciado máquinas e caldeiras, a gente vai também ganhar tempo indo nas opções de resposta que destaca Carlos Branconotti, tá? E no caso aí na letra D está faltando o R de Carlos, né? Então, no caso, nós temos somente tendo essa informação na mente, nós vamos ficar só entre a letra A e a letra D. Todas as demais falam de pessoas que não têm nada a ver. O almirante Comandante era o comandante supremo das forças brasileiras à frente da Guerra do Paraguai. Fernando de Noronha, ele foi um cristão novo que recebeu uma concessão de terras que representa a ilha de Fernando de Noronha, isso na época ainda do século XVII, né, na época do Brasil colonial, né, século XVI, portanto, perdão, início daquelas períodos chamadas expedições pré-coloniais, expedições de reconhecimento, né, e o Almirante Tamandaré, a letra E, nós também já descartamos pela razão que nós já colocamos aqui. Então, sobra a letra A e a letra C. Então, no caso, não existe, pessoal, canhoneira Riachuelo, ok? Tá? O que existe, no caso, é um encoraçado construído em 1866. Né? Não existe canhoneira com o nome de Riachuelo. Existe apenas das opções de resposta, a canhoneira Ipiranga, e, como eu disse, ficou sob a supervisão do Carlos Branconotti, que foi responsável por se especializar na Europa em máquinas e caldeiras. Ok? Então, a resposta certa da questão 42, letra D.
Questão 49. A divisão naval em operações de guerra DENOT tinha como principal tarefa a ser cumprida. Vamos lembrar que a DENOT se refere à atuação da Marinha do Brasil em cooperação com os seus aliados na chamada Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. E a missão da DENOG era o quê? Patrulhar uma área marítima contra os submarinos alemães, compreendida entre Dakar, no Senegal, e Gibraltar, na entrada do mar Mediterrâneo. Okay? Então, isso não é uma questão que requer muita observação, que basta a gente ver que a atuação da DENOG na Primeira Guerra Mundial ela foi diferente da atuação da Marinha do Brasil na Segunda Guerra, no caso mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial, o Brasil atuou no apoio, né, na proteção de comboios que levavam navios mercantes que navegavam na região entre o Mar do Caribe e o sul do Brasil. Né? Então, isso se refere, no caso, à Segunda Guerra Mundial. Então, organizar comboios que aparecem na letra B e D é a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e não na Primeira, onde a DENOG fez parte. Tá? Patrulhar a área marítima contra os submarinos alemães do Atlântico Sul e proteger os navios mercantes que travegavam entre o Mar do Caribe. Está errado, porque, como disse, foi entre Dakar, no Senegal, e Gibraltar, e protegendo essa área marítima para que esses navios mercantes trafegassem. Então, não tem nada a ver com o Mar do Caribe. Ok? E a atuação do transporte de material bélico por navios fretados pelo governo americano, isso, no caso, aconteceu com alguns navios mercantes brasileiros que cooperaram com a Marinha Americana nesse sentido, o governo americano nesse sentido, mas também foi na Segunda Guerra Mundial. Então, o grande diferencial dessa questão é a gente lembrar e associar que a DENOG tem a ver com a Primeira Guerra Mundial e não com a atuação da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ok? Beleza? Então, são essas as questões, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos, a participação de vocês. Espero que a preparação de vocês esteja tendo sempre um progresso, você vendo na sua preparação, nos seus estudos, uma evolução, né? E tendo qualquer dúvida, estamos aí, o curso está à disposição de vocês para também ajudar da melhor maneira possível. Eu desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente se vê no nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso então, galera. Muito obrigado, um abraço e valeu!